Paz do Senhor, irmãos. Eu orei ao Senhor e eu pedi a Ele que me desse uma palavra que falasse ao coração dos meus pais. E o tema que veio no meu coração é: Deus tem um propósito. Amém? Fique de pé, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, neste momento nós te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor estava aqui desde o princípio do culto. Ó Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco durante todo esse dia. E mais uma vez, ó Espírito Santo, nós te convidamos. Fala ao nosso coração nessa noite, que o nosso coração seja como terra fértil para receber a tua palavra. Tu és o principal, tu és nosso convidado de honra. Fala no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar? Eu queria pedir um diácono, um copo de água, porque não deu nem tempo de eu ir chegar lá atrás. Eu já tive que voltar. Tá bom, muito obrigada. Como eu falei, o tema é: Deus tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nada é por acaso. Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. Antes de você nascer, Deus já tinha um chamado para você. Deus já tinha um propósito. Deus já tinha um plano. Às vezes a gente acha, as pessoas ficam procurando, né? Qual é o sentido da vida? O que eu devo fazer? Né? Só tem que levantar de manhã, trabalhar, ir para casa. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito? Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um plano. E esse plano se realiza quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando nós aceitamos ao Senhor, entregamos a nossa vida a Ele, nós estamos dizendo: Senhor, eu aceito o seu plano, eu aceito o seu propósito na minha vida, eu aceito o seu chamado. E eu vejo na vida dos nossos pastores que eles entregaram a vida deles ao Senhor e aceitaram esse chamado. E quando eles converteram, aceitaram o Senhor Jesus, eles são pessoas tementes ao Senhor. Foram pessoas que disseram não ao pecado, que estavam constantemente na igreja, buscando ao Senhor. Tudo que tinha, né? Minha mãe era uma jovem, mas participava da reunião das senhoras. Tudo que tinha na igreja, eles queriam estar envolvidos, eles queriam buscar o Senhor, porque eles tinham sede de Deus. E quando nós confiamos no Senhor, entregamos a nossa vida a Ele, nós permitimos que Ele escolha tudo nas nossas vidas. Nós permitimos que Ele escolha o nosso cônjuge, a nossa faculdade, o nosso serviço. Nós entregamos tudo a Ele. Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, nós entregamos tudo ao Senhor. E eu vejo que os nossos pastores também entregaram o futuro deles a Deus. Eles permitiram que Deus guiasse eles. Eles permitiram seguir o plano que o Senhor tinha para eles lá, que Ele tinha preparado lá no princípio, antes mesmo deles nascerem. E eles permitiram que Deus escolhesse o pastor para a nossa pastora e a pastora para o nosso pastor. Porque, afinal de contas, se eles falassem assim: ah, não, eu tenho que casar com a pessoa que eu quero. Se minha mãe tivesse casado pelo rapaz que ela pediu meu pai para orar, que ela estava interessada. Se o meu pai tivesse casado com a mulher que ele pediu minha mãe para orar, que ele estava interessado, afinal de contas, nós não estaríamos aqui hoje. Não é mesmo? Eu não estaria aqui hoje, principalmente nem a minha irmã, nem minha filha, né? Então, tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. E a união deles foi o propósito do Senhor para que você hoje estivesse aqui. Para que o Senhor Jesus alcançasse você, a sua casa, a sua família, este bairro. Então, tudo que Deus faz tem um propósito, tem um porquê. Então, a gente não pode pensar assim: ah, essa escolha é eu que tenho que fazer. Não é o Senhor.
Às vezes a escolha de um emprego, às vezes a escolha de uma faculdade, nós temos que colocar diante do altar de Deus, porque tudo tem um propósito. Às vezes a gente pensa assim, não, meu marido, eu que vou escolher, eu que vou estar com ele. Mas tem um propósito, né? Se eles não tivessem permitido que Deus escolhesse, nós não estaremos aqui, como eu falei. Então nós temos que crer, que confiar no Senhor é a melhor coisa que poderia acontecer nas nossas vidas. E eles tinham, depois que Deus falou com eles, né, que eles casaram, eles tinham a confirmação que era do Senhor, aquele relacionamento. Mas como eles poderiam falar assim, é da vontade de Deus, mas eu não quero. Mas eles, porque temiam ao Senhor, eram obedientes, foi possível que o plano do Senhor se concretizasse na vida deles. Então nós, para que o plano, o propósito do Senhor se concretize em nossas vidas, nós precisamos ser obedientes. Precisamos obedecer a palavra do Senhor. Precisamos temer a Deus. Para que o propósito de Deus se cumpra, é necessária obediência. Eles são obedientes ao Senhor e só obedece àquele que tem fé. Aquele que crê no Senhor, aquele que confia, aquele que descansa. Porque aquele que não confia no Senhor, ele quer pegar tudo ali e fazer dele mesmo. Porque muitas vezes, né, a gente pensa assim, é melhor eu estar fazendo, mesmo que vai demorar mais, porque pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Porque Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa força, Ele nos capacita. E é assim, e tem sido assim com os nossos pastores. Eles são pessoas de fé, pessoas que confiam no Senhor, pessoas que creem que a palavra é a verdade. São pessoas que temem ao Senhor, porque a palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eles são pessoas sábias. Então nós também precisamos ser assim. Nós temos esse exemplo dentro da casa do Senhor. Nós temos o privilégio de ter pastores que realmente têm vida com o Senhor, têm intimidade com o Senhor, que se permitem serem guiados pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Lucas 1, versículo 5. Fique de pé. Lucas 1, capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas.
Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. Passado estes dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém? Pode se sentar. Bom, aqui nós lemos que Isabel, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Naquela época, a mulher que não podia ter filhos, ela é uma mulher como se ela não tivesse muito valor, não tinha o porquê, né? Porque a principal função da mulher ali era ter filhos. Então Isabel, ela se sentia muito triste, ela se sentia como se ela não tivesse valor, como se ela não tivesse importância, como se na vida dela não tivesse um sentido, porque ela não tinha filhos. Mas como tudo que Deus faz tem um propósito, Isabel engravidou, ela concebeu. Mas ela já estava mais velha, né? Mas ainda assim, ela engravidou. E nós percebemos no versículo 16 e 17, diz assim: E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O filho de Isabel, João Batista, era ele que iria realizar essas coisas que nós lemos. Foi ele que foi a pessoa escolhida por Deus para ir à frente do Senhor Jesus, para abrir o caminho, para ser o Elias. Mas imagina comigo, se Isabel ela não fosse estéril, se ela tivesse engravidado antes, né? A gente leu que quando Maria foi visitar ela, né? Ela já estava com mais ou menos 6 meses de gravidez. Então, elas ficaram grávidas mais ou menos juntas, né? Então, o propósito do Senhor que ela engravidasse naquele momento era para que João fosse à frente do Senhor,
né? Deus, ele faz tudo no tempo certo. Tudo aquilo que ele faz tem um propósito, tem um porquê. Deus tem um plano. E nós, muitas vezes, às vezes, da demora do nosso milagre, às vezes, diante dos problemas que nós enfrentamos na vida, nós não confiamos no Senhor. Nós começamos a murmurar, começamos a colocar a culpa no Senhor, né? Fazer tipo uma pirraça, igual uma criança faz com os pais. Ah, se não está me dando agora, também não quero mais, não. E aí a gente sai buscando a forma como a gente quer, achando que aquilo que a gente faz é o melhor, é o mais certo. Isso acaba nos afastando do plano, do propósito do Senhor. Mas Isabel, ela não agiu assim. Ela esperou e ela foi abençoada pelo Senhor com um filho. E um filho que tinha um propósito grande. Afinal de contas, abrir o caminho para o Salvador era para poucos, né? Para um. É um privilégio ser escolhida por Deus para abrir o caminho para o nosso Senhor Jesus. No versículo 39, no versículo 39 ao 45, nós vemos que Maria vai se encontrar com Isabel, né? E Isabel, quando vê Maria, ela fala que o ventre dela começou a tremer e ela ficou cheia do Espírito Santo. E aí já soltou um bem-aventurada, né? Já começou a profetizar ali para Maria, porque a Maria nem tinha falado nada para ela, mas o Espírito Santo falou com ela que aquele bebê, aquela criança que estava no ventre de Maria, era o Salvador, era o Senhor Jesus. E a Bíblia também fala que, né, quando o anjo Gabriel fala com Zacarias sobre João, fala que desde o ventre ele já ia ser cheio do Espírito Santo. E logo depois, quando Isabel vê Maria, o ventre dela pula, porque ele já estava cheio do Espírito Santo. E a presença do Salvador estava chegando ali. Então, tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. E quando vivemos esse propósito, é claro que nós vamos passar por dificuldades, por problemas, mas também viveremos maravilhas na presença do Senhor. Olha que incrível que Isabel viveu. Olha como, imagina, o bebê estava dentro da barriga dela, ela não sabia de nada. E aí começou a tremer só porque viu Maria chegando. E aí o Espírito Santo já mostrou para ela o que estava acontecendo. Então, quando estamos na presença do Senhor, quando aceitamos viver o propósito do Senhor, nós vamos viver coisas maravilhosas na presença do Senhor. Bom, às vezes passamos por dificuldades, não entendemos o porquê e acabamos murmurando. Mas em tudo Deus tem um propósito. Eu já estou encerrando, tá, irmãos? E eu vejo isso na vida dos nossos pastores. Eu já vi eles passando por uma infinidade de problemas, de situações, alegres, tristes, complicadas, fáceis. E assim, eu conheço eles desde que eu nasci, né? Então, eu já vi a forma como eles reagiram diante de certos problemas, diante de certas situações. E eu já vi pessoas levantando calúnia contra a vida deles. Eu já vi eles falando que ia construir esse templo, e as pessoas falando assim: para que tudo isso? Não precisa de uma igreja grande dessa. Para quê? Qual a necessidade? Eu já vi as pessoas falando que eles estavam pensando às vezes só no dinheiro, porque queria enriquecer às custas da igreja. Eu já vi pessoas falando muitas mentiras da vida deles. Eu já vi pessoas se levantarem contra a vida deles. Eu já vi muitas coisas. Eu já vi problemas que parece que vai arrepiar o cabelo da gente assim, né? Que quando você olha, você fala assim: ai meu Deus, o que é que eu faço? E eles souberam lidar com um jeitinho ali e resolver e tudo sem que virasse a maior bola de neve do que já estava. Eles cortaram ali pela raiz. Eu já vi eles passarem por todos os tipos de situações, por todo tipo de dificuldades, mas eu nunca vi a fé deles abalada. Eles sempre permaneceram fiéis ao Senhor.
Eles nunca falaram assim comigo, assim, ó, não confio em ninguém da igreja não, porque não vale a pena, irmão dá o calote no você, te deve, não paga. Eles nunca fizeram isso, pelo contrário. Eles se mostraram, para mim, pessoas que realmente conheceram o Senhor Jesus, pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, pessoas que falam assim, não importam os problemas, eles podem acontecer, eles vão acontecer, mas o Senhor é à nossa frente. Nós confiamos no Senhor. E eu acho que é por isso que eu e minha irmã, nós nunca desviamos, nós nunca tivemos interesse nas coisas do mundo, porque dentro de casa eles foram esse exemplo. Eles são esse exemplo de verdadeiros cristãos. E nós temos que seguir esse exemplo. A gente não pode ser cristão frajuto, né? Cristão só de vir nos cultos, de participar da célula. Tem que ser algo genuíno. Tem que ser algo que brote do nosso interior. Tem que ter uma entrega constante, uma entrega diária. E é isso que eu vejo na vida deles todos os dias, em todos os momentos. Às vezes estão cansados, às vezes estão doentes, passando mal, mas estão aqui. Estão servindo ao Senhor, estão buscando servir aos irmãos. Então, eles são esse exemplo. Então, nós precisamos copiar esse exemplo. Porque às vezes, né, a gente ouve tantas pessoas falarem mal de pastores. Porque pastor não só quer o dinheiro da gente. Porque pastor não se preocupa, não importa. Porque o pastor não quer não quer cuidar hoje em dia e tal. Mas nós não podemos falar isso. Porque os nossos pastores são pessoas presentes. São pessoas que se importam. São pessoas que cuidam. São pessoas que visitam. São pessoas que estão aqui. Aquilo que nós precisarmos, eles sempre vão estar aqui. Porque a vida deles tem um propósito. E eles estão andando segundo o propósito do Senhor. Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eles são pessoas que esperam no Senhor. A força do Senhor está sobre a vida deles. E essa mesma força que está sobre a vida deles é a mesma força que está sobre as nossas vidas. Então, se eles conseguem passar por tudo isso, você também conseguimos. Porque o Senhor está sobre as nossas vidas. O Senhor nos dá força quando não conseguimos. O Senhor nos capacita a levantar quando não conseguimos ficar de pé. Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa força. E nele devemos confiar. Em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, os nossos pastores são esses obreiros aprovados. Então, que cada um de nós venha seguir esse exemplo. Venha também ser um obreiro aprovado diante do Senhor. Porque, como eu falei, quando nós seguimos os planos do Senhor, quando nós estamos no propósito do Senhor, coisas maravilhosas nós vamos viver na presença dEle. Mas essas coisas maravilhosas nós só vamos viver se formos obedientes a Ele. Conclusão.
a nossa vida tem um propósito. Se quisermos que ele se cumpra em nossas vidas, precisamos estar debaixo do governo do Senhor. Então, que o reino dos céus, que o governo do Senhor, que as leis que regem o céu, sejam as mesmas leis que regem as nossas vidas. Amém? Eu queria dizer feliz aniversário. Que Deus abençoe os dois. Eu amo muito, muito, muito vocês. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pelas suas vidas. Porque vocês apresentaram o Senhor Jesus para mim. Não apresentaram os problemas, as dificuldades do ministério. Apresentaram o Senhor Jesus. E é por isso que eu estou aqui. Porque vocês se dedicam sempre ao Senhor, à palavra do Senhor. E muito obrigada por serem pais carinhosos, pais que sabem lidar com as diversas situações da vida. Às vezes as situações mais diferentes da adolescência, sabem? Às vezes quando a gente erra, quando a gente falha, minha mãe é aquela pessoa que ela não joga mais fogo na fogueira, né? Ela chega, acalma, tranquiliza. Meu pai também. Eu quero dizer que eu os amo muito e estou muito feliz por estar mais um ano, né, de vida ao lado de vocês, aprendendo. E eu desejo que Deus dê aos dois muitos, muitos, muitos anos de vida, cheios de saúde, vigor, e a cada dia mais que o Senhor possa estar levantando e usando os dois. Amém? Eu quero chamar aqui a Júlia, que ela também... Ela também vai dar uma palavra. Desculpa. Afastei a igreja. Amém. Minha intenção não era chorar, mas já tô aqui chorando, né? Mas tudo bem. Eu queria dizer a vocês que tudo que minha irmã falou é a mais pura verdade. Vocês não sabem o que é viver na pele deles. Vocês não sabem o que eles passam o dia inteiro. Minha mãe, por exemplo, ela não tem descanso. Ela fica o tempo todo pra lá e pra cá. Ela só tem, sei lá, de noite, de madrugada, ela vai lá, deita no quarto dela e assiste os negócios de história dela, porque ela ama história. E meu pai, mesmo tendo muito trabalho, ele sempre vai lá no meu quarto, pergunta se eu tô bem, eu chamo atenção porque eu tô muito tempo no telefone. Ou então, ele chega e começa a cantar comigo, a gente fica cantando e dançando. Mas eu só tenho a agradecer a Deus por ter os dois na minha vida. E vocês são muito sortudos por terem eles como pastores, gente. Amém. Desculpa de novo. Mas, sério, de verdade, agradeço a Deus por ter os dois na vida de vocês. Jesus Christ, man! Mas eu só queria dizer que eu amo muito, muito, muito vocês. Eu desejo tudo de bom para a vida de vocês. E é nóis! Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé. Gostaria de chamar os nossos pastores, chamar alguém do louvor para a gente cantar parabéns, porque eu não canto muito bem, né? Então vamos deixar para os irmãos do louvor. Ai, detalhe, quando eu cheguei, eu pedi pra minha mãe trazer um pano de dança pra mim, né? Aí ela ela chegou atrasada, então não tinha como mais usar o pano. Aí quando ela me entregou o pano, eu falei, não precisa mais não, a ela. Eu vou te bater. Mas é só isso mesmo. Queria convidar aqui também as duas equipes de homens e mulheres, os pastores, todos os pastores, pode vir o Pingo, a tia Diário também.
Vamos lá no parabéns. Quem quer puxar aqui? Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao teu lado, eternidade de vida. Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao teu lado, eternidade de vida. Viva! Aleluias. Antes da gente passar a palavra para o pastor e para a pastora, o pastor Osmano vai orar por eles. Amém. Glórias a Deus. Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Eu gostaria de pedir a você que estendesse as suas mãos em direção aos nossos pastores. Sempre nós chegamos pedindo, agora é hora de oferecermos. Eu gostaria que você nesse momento orasse pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, junto comigo, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, porque vemos o grande propósito e projeto do Senhor. Como por intermédio da vida da tua filha, Senhor, o Senhor trouxe a palavra nessa noite que, a propósito, por isso hoje nós queremos fazer menção de 2 dias marcantes. Obrigado, Deus, pelo dia em que houve a geração, houve a fecundação dos teus filhos. Obrigado pelo dia em que foi gerado o pastor William, a pastora Janete no ventre de suas mães. Obrigado, Deus, pelo dia em que elas conceberam. Obrigado, Senhor, porque por aí começou uma grande trajetória. Obrigado, Senhor, pelo dia em que eles decidiram no Senhor nascer de novo, porque aí começou o projeto do Senhor espiritual. Muito obrigado, Deus, pelo dia em que teus filhos se curvaram diante do Senhor, porque por intermédio desse dia hoje nós podemos estar aqui celebrando, meu Deus, o aniversário dos teus servos, mas nos alegrando por estar debaixo de uma cobertura santa, uma cobertura irrepreensível. Deus, muito obrigado, e nós abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus, a trajetória dos teus filhos por vir. Agradecemos ao Senhor pela trajetória que passou. Obrigado por cada dia que o Senhor sustentou. Obrigado por cada momento que a mão do Senhor foi com eles. Obrigado, Deus, por cada crepúsculo. Obrigado, Senhor amado, por cada amanhecer. Meu Deus, por cada aurora que se levantou. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que se passou, porque até aqui o Senhor tem cuidado deles. Mas agora, Senhor, nos reportamos aos dias vindouros, e profeticamente nós declaramos que sejam eles conhecidos e reconhecidos nessa terra como bem-aventurados em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, os abençoamos e pedimos também para nós, Pai, ajuda-nos a sermos ovelhas que venham facilitar a jornada dos teus servos, em nome de Jesus. Senhor, que grande seja a jornada deles daqui para frente, mas que em tudo sejam eles respaldados pelo Senhor. E hoje, como igreja, como ovelha, nós os transportamos, ó Senhor, para dentro da muralha da intercessão e declaramos: praga nenhuma os alcançará. Declaramos que língua maliciosa nenhuma terá êxito contra a vida dos teus servos, porque em juízo hoje nós a condenamos e declaramos: paz seja com eles em toda a trajetória, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. A palavra está com o pastor William, a pastora Janete. Eu agradeço ao Senhor. Eu falei hoje no curso de noivos que o segredo de uma família, de um casamento na presença do Senhor, é ter vida com Deus, de um casamento feliz, é ter vida com Deus, ambos, marido e mulher. E disse também que todos os dias eu agradeço a Deus pela minha família. Acordo logo pela manhã, pelo meu esposo. De fato, Deus une vidas, Ele une propósitos. E sei que nós estamos unidos porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Ainda não chegamos nesse alvo, não. Falta um pouco ainda, mas nós vamos chegar lá. Eu quero agradecer também o carinho da igreja, de você que está aqui essa noite. Ore por nós. Obrigada por tudo. É um prazer servir, né? O que eu demonstro sempre para as minhas filhas, meu esposo também, que vale a pena servir a Deus, que Deus é maior do que os problemas, as dificuldades,
e que a gente tem que continuar nessa jornada, nessa caminhada, amém? Porque o céu nos aguarda. Que Deus abençoe a todos. Eu sei que vocês são um presente de Deus nas nossas vidas e são frutos do propósito de Deus para este ministério. E tenho certeza que mais frutos virão através da vida de vocês, porque a gente não sabe, assim, vou dizer assim, a gente não sabe muito bem como é esse plano de Deus, como vai chegar no meio, e eu creio que o final não, porque outras pessoas vão dar continuidade. O que eu posso dizer é que a obra dele é muito grande e que até aqui ele tem nos abençoado. Amém? Obrigada por tudo, Deus abençoe. Pai do Senhor, igreja, amém. Ontem eu estava assistindo um vídeo do ano passado, né, sobre o velório do Billy Graham. Me parece que foi outubro, né? Não me recordo. Outubro do ano passado, o presidente, o Senado americano estava recebendo o corpo de Billy Graham. Me parece que ele tinha 80 anos de ministério. E Billy Graham foi recebido ali, o corpo, com muitas honrarias. E eu vi aquilo tudo, e o presidente americano falando sobre ele, de milhares e milhares de pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador. E quando eu vi aquelas palavras, eu comecei a meditar na vida de Billy Graham, e eu comecei a chorar, porque eu falei: Senhor, que homem privilegiado, de viver a vida toda para o Senhor e ganhar as multidões. E novamente eu olhei para as minhas mãos e falei: Senhor, eu não fiz nada diante desse homem, nada. E eu lembrei do sonho que eu tive quando eu estava no céu, de mãos vazias, e Jesus ia dar os prêmios, como vocês viram aqui no teatro, para as pessoas. E eu chegando no céu de mãos vazias, e eu pedi a Deus: Senhor, me dá mais um tempo. Eu pensando, eu vivi esse tempo todo na terra e perdi muito tempo e não ganhei vidas para o Senhor. Então, irmãos, meu consolo é que a nossa igreja tem trabalhado para ganhar almas, e eu quero chegar lá, eu como você, eu e você, vamos chegar lá naquele dia com as mãos cheias diante de Deus. O maior presente que um pastor pode ter na vida é ver vidas transformadas e restauradas. Nós não estamos preocupados com coisas, nós estamos preocupados com vidas convertidas de verdade, em um tempo onde a conversão sincera está tão escassa. Muito embora a igreja cresça, a instituição religiosa evangélica está crescendo ano após ano, né? Mais de 38 milhões de evangélicos. Mas no meio desta grande massa, quantos são os arrependidos, os convertidos? Então o desafio até para a gente, a igreja sobreviver como a arca de Noé no mundo pós-diluviano, após o dilúvio. Uma igreja que está navegando sobre as águas da iniquidade e do pecado. Uma sociedade que está submersa ao pecado, no pecado. E nós somos uma arca, e somos como os novos Noés, que não pregamos 100 anos, mas nós estamos pregando durante a vida que Deus nos deu, para que centenas e centenas e milhares de pessoas que estão submersas neste dilúvio de pecado saiam. Então, irmãos, para mim é um presente de Deus ter cada um de vocês. Entendem? Alguém fala assim: mas eu não trouxe nenhum presente para o pastor. Pastor, eu não trouxe nenhum presente para o senhor hoje.
Eu estou aqui e tal. Eu falei, meu filho, você já é meu presente, misericórdia. Você já é meu presente. Você vai me presentear cada vez mais, eu e a pastora, com a vida santa, com a vida espiritual de vocês. Para encerrar, louvo a Deus pela minha família, né? Pelas filhinhas que Deus me deu, primeiro pela esposa que Deus me deu, pelas minhas filhinhas, pelo meu genro e pela minha netinha. E é muito bom ouvir das minhas filhas que eu e a mãe delas fomos exemplos, estamos sendo exemplos, né, Adriane, de vida cristã, de vida com Deus. Não tem legado maior do que este. E eu profetizo isso na vida de vocês, que vocês sejam referência de vida cristã para os filhos de vocês, para a prole de vocês. Eu profetizo que minha neta vai crescer e eu quero vê-la pregando um dia. Né, Eliane? Não é verdade? Deus vai nos dar saúde para ver a Malu pregando, sendo a pastora um dia, né? Buscando o Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Eu quero agradecer aos adolescentes, os ministérios. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que a nossa igreja tem tanto talento assim, né? Meu Deus, quero agradecer a cada um de vocês. Meu Deus, essas meninas dançando, cantando, né? As canarinhas de Cristo aqui, né? Eu chamo a Cici de roxinol e a outra é canarinha, né? Então, assim, que Deus veja os meninos tocando para a glória de Deus. E, Senhor, uma igreja que não tinha, mal tinha instrumentista, né, pastora Adriana? Era uma dificuldade, né, Jussara? E Deus levantou assim, amém? Que Deus abençoe vocês. Eu vou passar aqui a palavra para o pastor Léo para dar a bênção apostólica. Já estava achando que era espírito, né? Só o buraco aqui, calma, gente. Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Nossos pastores merecem. Eu tenho certeza que ele vai ver não só a Malu, mas os meus outros 4 filhos, 6 filhos da Júlia, né, Júlia? Aí, ó, tá vendo, né? Queridos, vamos orar? Feche seus olhos no seu lugar, que Deus possa te abençoar. Você que está nos visitando pela primeira vez, fique à vontade, né? Seja bem-vindo e volte mais vezes à nossa casa e à nossa família. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos cuidados pelo Senhor através da vida dos nossos pastores. Ó Deus, que o Senhor receba cada palavra, ó Deus, cada acorde entoado, ó Deus, cada gesto, ó Senhor, que foi oferecido como sacrifício ao Senhor, ó Pai. Nós celebramos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos sobre a Tua igreja, ó Deus, sobre cada família aqui representada. Que setembro, Senhor, este mês que se inicia hoje, seja o melhor mês das nossas vidas, seja o melhor mês de 2019. Deus, ainda temos 4 meses para encerrar 2019 e nós cremos, ó Pai, que este ano ainda pode ser, ó Deus, o ano de termos um encontro com o Senhor, o ano de vermos a nossa família salva, o ano de vermos, ó Deus, o milagre, a provisão e, ó Deus, o sobrenatural do Senhor acontecendo nas nossas vidas. Leva-nos em paz e em segurança aos nossos lares. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Coloca sua mão sobre o seu coração. Que em todo tempo sejam alvas as suas vestes, que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma semana excelente para você e para sua família.